Olá, eu sou Eduardo Rabenroche, esse é o canal Fazendo as Unhas de Deleuze e o vídeo de hoje será dedicado ao jornalista, teatrólogo, escritor, intelectual e pensador franco-argelino Albert Camus. No ano de 1957, aos 44 anos de idade, portanto muito jovem, Albert Camus recebeu a premiação mais importante concedida na literatura ocidental, que é o Prêmio Nobel de Literatura. Longe de ser simplesmente um momento de triunfo, de glória, né, o apogeu de sua carreira de escritor, o recebimento desse prêmio também foi o ápice de uma série de problemas que Camus enfrentou, né? Profundamente invejado, criticado por muitos, sobretudo por seus ex-companheiros existencialistas e também marxistas que tiveram com ele na luta contra a ocupação alemã, que o Camus fez parte do Partido Comunista e também da resistência francesa. Portanto, no momento em que ele recebe o Prêmio Nobel, essas querelas se agudizam, né? E Camus é atacado por muitos lados, atacado de uma maneira profundamente injusta, de uma forma cruel, né? E com muitas críticas que visavam, sobretudo, a sua filosofia, né? Quer dizer, que diziam que Camus finalmente não era um grande pensador, era um escritor apenas, não tinha uma formação acadêmica adequada, tratava as coisas com superficialidade, voltado para um grande público, né? Enfim. Só para vocês terem uma ideia, Sartre, que foi um dos principais companheiros de Camus, né, no âmbito do movimento existencialista, assim disse sobre o recebimento do Prêmio Nobel. Bem feito para ele, né? E todos achavam que depois do Prêmio Nobel, Camus estaria acabado, né, como escritor, o que não aconteceu. Porém, muito angustiado e profundamente, né, agredido e tudo, invejado, Camus acabou tendo alguns episódios de tristeza, né, por assim dizer, e menos de 3 anos depois de receber o Prêmio Nobel, ele veio a falecer num acidente de carro, né? Camus odiava carro, não gostava muito de automóveis, estava vindo de Paris para Lourmarin, que é uma pequena cidade na Provence, como se diz, na Provença, e que ele havia comprado uma casa lá com os recursos do prêmio, né, Nobel, que Camus não tinha dinheiro. E então, 3 anos depois, ele morreu nesse acidente de carro, e o absurdo é que ele trazia uma passagem de trem no bolso, né? Na verdade, ele deveria regressar de Paris a Lourmarin em trem, mas pegou uma carona com seu amigo Michel Gallimard, que também morreu no acidente. Absurdo também porque a estrada onde eles morreram é uma estrada segura, né? É uma estrada que não oferece nenhum risco, assim, enfim, e não se sabe até hoje muito bem o que aconteceu, talvez uma falha mecânica, né? Mas o fato é que Camus morreu sem completar a sua obra, né, e portanto muito jovem, né, e com menos de 50 anos de idade, e profundamente solitário, né, e de certa maneira angustiado com tudo isso que lhe aconteceu, né? Não dá para falar de Camus sem falar de Sartre, né? Porque a filosofia Camus é pródiga nesses embates, nesses duelos, né, entre pensadores. Foi assim no século XVII, com Pascal e Descartes, por exemplo. Foi assim no século XVIII, com Voltaire e Rousseau. E foi assim no século XX, com essa querela envolvendo Sartre e Camus, que eram duas pessoas próximas e que faziam um trabalho muito semelhante, né? Os dois são os representantes maiores do existencialismo, os dois praticaram uma filosofia ali na fronteira com a literatura, os dois foram escritores engajados, né? Mas a despeito de tudo isso,
tiveram um rompimento. E um rompimento motivado por questões políticas. Quer dizer, isso tem relação com a crítica que Camus passou a fazer à União Soviética naquela época, né? Camus tem uma clareza de que se trata de um regime autoritário, né? Enquanto Sartre mantém-se preso às suas posições marxistas, né? E isso tem a ver com a Guerra da Independência na Argélia, né? Sobre a qual Camus tem posições consideradas ambíguas, no mínimo, né? Ele imaginava a criação de um Estado binacional, mas ele não defendia simplesmente a independência do povo argelino, então isso lhe custou também muitos ataques. É nessa ocasião que Camus pronuncia algumas frases assim que depois foram muito criticadas, como "eu prefiro a minha mãe à justiça", ou "eu não gosto de política porque na política tem que se matar, desejar a morte ou se matar os adversários, coisas que eu não faria nunca". E ele diz também "não gosto de política porque sou um solitário", né? E tudo isso levou a algumas pessoas, com muita crueldade, né, a chamarem Camus de burguês, né, acusarem Camus e seu pensamento de burguês. Ora, Sartre, por exemplo, disse isso, né? E é muito curioso, porque Sartre nasceu em berço de ouro, pode-se dizer, né? De uma família realmente burguesa, teve uma educação primorosa, conviveu com pessoas intelectualizadas, livros, bibliotecas, fez uma formação impecável, né? E por isso, tecnicamente, não resta dúvida de que ele é um filósofo mais importante do que Camus, porque conhecia muito bem a história da filosofia, sabia lidar com os conceitos e as categorias filosóficas. Enquanto Camus nasceu na periferia do mundo, né? Quer dizer, na Argélia, uma colônia francesa, era o que os franceses chamam de um pied noir, né? Pé negro, numa família pobre, pessoas muito pobres e algumas iletradas ou com muito pouco conhecimento, né, das coisas, do francês, enfim, de cultura. A mãe de Camus era praticamente surda, mal se comunicava com os filhos, quer dizer, sabia ler pouco, né, semi-analfabeta, etc. Camus não conviveu em um ambiente, né, escolarizado, intelectualizado, com livros, discussões, nada disso, né? E se não fossem dois grandes professores, o Louis Germain e o Jean Granier, aos quais ele dedica o Prêmio Nobel de Literatura, ele tem esse reconhecimento, esse débito para com esses professores. Se não fosse isso, e uma bolsa de estudos que ele conseguiu, Camus teria permanecido preso ao seu meio, digamos assim, seu meio econômico, social e cultural, né? Então é muito estranho que um autor com essa origem, que tenha conseguido superar tantas dificuldades e receber o Prêmio Nobel de Literatura, tenha sido chamado de burguês nessa ocasião, não é? Bom, esse canal aqui, o Fazendo as Unhas de Deleuze, ele tem como propósito servir, eu penso muito nos meus estudantes, mas penso num público mais abrangente que vem aqui, servir como estímulo, assim, né? Despertar o interesse pela filosofia, por alguns autores e livros, né? Uma coisa muito simples e sem nenhuma pretensão acadêmica ou universitária, né? Ao contrário, é até uma exposição para mim, né? Que na condição de professor faço esses vídeos e, obviamente, né, devo receber uma série de críticas por isso, né? Por simplificar excessivamente a filosofia. Então, no caso de Camus, né, seguindo a linha proposta pelo canal, eu queria indicar uma obra, e vou indicar uma que é muito evidente, né, que é o Mito de Sísifo. Eu digo evidente pelo grau de conhecimento que essa obra tem. Muita gente já leu, é uma das obras mais conhecidas de Albert Camus, né? Mas, enfim, é um livro que condensa algumas ideias importantes de Camus sobre um tema que lhe é caro e comum ao meio existencialista, que é o tema do absurdo, né? Bom, e eu quis fazer esse vídeo sobre o Mito de Sísifo e sobre Camus porque muitas pessoas me pediam, né? Aí eu vou entregar Petrônio Souto, jornalista, meu amigo, que caminha comigo assim na praia do Cabo Branco, na calçada, e de vez em quando ele me cobra, cadê o vídeo, né, sobre Camus? Então tá aí, Petrônio, estou cumprindo a promessa. Pois bem, o Mito de Sísifo, como eu dizia, traz, né, essencialmente uma reflexão sobre o absurdo, né? O absurdo, como a própria palavra indica, é esse silêncio do mundo, absurdos, né? O silêncio do mundo em relação às nossas perguntas sobre o sentido dele. Quer dizer,
De vez em quando nos angustiamos com nossa vida repetitiva, monótona, e, enfim, e perguntamos ao mundo, para que isso? Né? Por que isso? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido do mundo? E o mundo é silente, e o mundo não responde a essas nossas perguntas. Né? Quer dizer, então o absurdo está aí, nessa relação entre o homem e o mundo, nessa ausência de respostas diante, né, da vida e diante da existência das coisas. Né? Então, um silêncio, por assim dizer. Né? Pois bem, uma das frases, a frase inicial do mito de Sísifo, né? Camus diz o seguinte, essa frase é muito citada, né? Quer dizer, que só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Quer dizer, se a vida é absurda, e a história de Sísifo é de uma exemplaridade imensa, né, sobre isso, porque Sísifo é um personagem mitológico, né, que, tendo desafiado os deuses, especialmente desafiado a morte, é condenado a viver um castigo eterno. Né? Isso é muito comum entre os gregos. Né? Prometeu, por exemplo, por ter feito alguma coisa semelhante, desafiado os deuses, teve o fígado, né, ele amarrado a um penhasco, e tinha o fígado devorado por um abutre que se reconstituía, né, imediatamente a cada dia, de maneira que esse castigo se tornava repetitivo e eterno. Sísifo é a mesma coisa, só que a condenação dele é rolar uma rocha, penhasco acima, um penhasco imenso, uma rocha gigante, pesadíssima, e quando atingisse o ápice desse penhasco, a pedra despencaria e ele seria obrigado a recomeçar tudo de novo. Né? Então, veja aí está a questão do absurdo do trabalho, que não realiza nada, finalmente, né? Feito e desfeito, e a exemplaridade disso, né, para a vida humana, quer dizer, que finalmente nossa vida é um sem sentido. Ora, se é assim, o suicídio poderia parecer uma grande alternativa, né? Quer dizer, e o principal problema filosófico seria responder a essa pergunta sobre o absurdo da vida e pensar o tema do suicídio, né? No entanto, a leitura que Camus faz do mito de Sísifo, né, e do tema do absurdo, ela é muito diferente daquela que nós encontramos em Sartre, que também pensa o tema do absurdo. Né? Então, em livros, por exemplo, como A Náusea, o tema do absurdo está lá colocado. Né? A vida não tem sentido, aquele gesto do personagem principal roquetando e ler todos os livros da biblioteca, aquilo é um contrassenso, enfim, e não há como resolver esse absurdo. Camus concordaria com Sartre quanto à impossibilidade de se resolver o absurdo, né? Quer dizer, de achar que o absurdo pode ser superado, dissolvido. Né? E, em geral, uma das soluções, tentativas de solução para o absurdo da vida é o suicídio. Mas Camus, no mito de Sísifo, vai dizer que, finalmente, o suicídio não é uma resposta ao absurdo da vida. Né? Quer dizer, o suicídio, no máximo, dissolve quem se suicidou, né? Quem morreu, mas não dissolve o absurdo da vida. Né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, então é um livro até otimista nesse sentido, ao contrário do que poderia parecer. Quer dizer, quando o leitor pega esse livro na livraria e lê a primeira frase, ele diz, não vou ler isso aqui porque, né, vou terminar me matando. Não, é um livro otimista, mas é um livro profundamente crítico, primeiro, a essa tentativa de solução do problema do absurdo pela via do suicídio, mas também há uma outra via, né, que é a via da esperança. Né? Então, Camus aí retoma os gregos no sentido de considerar que a esperança, finalmente, é um malefício, é um castigo. Né? Porque quem espera algo que não tem, né? Acredita que algo vai melhorar, que será melhor, né? Acredita que, enfim, o futuro, né, resolverá os seus problemas. E aí Camus vai mostrar que isso acontece tanto entre aquelas pessoas que abraçam uma religião de maneira dogmática, né, e depositam o sentido da vida nessa esperança, quanto também aqueles que fazem uma política militante, né, e abraçam uma utopia política, acreditando que o mundo será melhor no futuro e que esse absurdo será resolvido pela própria história. Né? Então, nem suicídio, nem esperança. O que Camus propõe no seu livro sobre o mito de Sísifo é que, finalmente, diante desse absurdo, né, o que nos resta é a vida ela própria. Quer dizer, o absurdo não pode ser resolvido, mas ele deve ser vivido, né? E vivido da forma mais intensa possível. O sentido da vida é viver, acumular experiência, realizar coisas, né? Viver
o mais intensamente possível. Nem precisa ser viver muito. O que importa é viver intensamente, e essa intensidade será objeto de outros livros, como O Estrangeiro, por exemplo. Né? Então, essa grande defesa da vida é o fecho do livro. E uma famosa frase, né, dessa obra é de que, finalmente, mesmo empurrando sua rocha e vendo ela cair todos os dias, Sísifo pode ser feliz. Então, Camus é um pensador niilista, por assim dizer, mas um niilista ativo. Não é um niilista que nos leva ao desespero. É um niilista que nos leva a pensar o valor da vida, a intensidade dessa vida. E esse pensamento, essa lucidez diante do absurdo é o que Camus chamaria de revolta. Né? Então, o homem revoltado é um homem lúcido, né? Não é o homem revolucionário, por exemplo, que vai fazer a revolução, porque a revolta é um estado de alma permanente para quem chegou a esse ponto de lucidez, diferente da busca da utopia política da revolução, e esse homem revoltado pode ser feliz. Como Camus morreu muito jovem, né, ele não teve tempo de completar essa obra, essa reflexão filosófica maior sobre o absurdo, que certamente seria, talvez, não resolvida, né, mas teria um outro viés a partir do tema do amor. Era sobre isso que Camus vinha trabalhando, quer dizer, então seria uma grande trilogia a obra desse filósofo, né, o absurdo, a revolta e o amor. Mas nós não tivemos tempo, né, nem a felicidade de conhecer essa última etapa do trabalho de Camus. Então é isso, eu recomendo demais o Mito de Sísifo, né, como uma porta de entrada ao pensamento desse escritor, desse homem maravilhoso. Na época do rompimento entre Sartre e Camus, muita gente disse, algumas pessoas disseram, uma frase que também ficou famosa, né? Eu prefiro estar do lado de Sartre do que ter razão com Camus. Pessoalmente, eu diria exatamente o contrário. Eu prefiro ter razão com Camus do que estar ao lado de Sartre, porque eu acho que, nos dias de hoje, passado tantos anos, tantas décadas desse rompimento, eu acho que o pensamento de Camus é mais vivo, é mais atual e mais interessante. Eu queria muito saber o que Camus teria a dizer sobre a guerra na Síria, sobre o colapso ambiental que assola o planeta, sobre os milhões de refugiados, sobre a internet, etc. Né? Então, eu acho que Camus é um pensador que faz falta, e não ter concluído a sua obra, para mim, é motivo de muita tristeza. Enfim, essa é a recomendação que eu faço. Fiquem com Albert Camus e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.